essa última parte da nossa aula, a gente vai analisar agora os 3 vídeos, fazer uma relação com o Código de Hammurabi. A parte da relação com o Código de Hammurabi ficou muito explícito. Tinha só... O primeiro vídeo foi da barragem, não? De Sobradinho? Hein, Bianca? Brumadinho, Sobradinho. Você falou Sobradinho. Oi? Você falou Sobradinho, é Brumadinho. Brumadinho. Sobradinho é aqui, é a barragem daqui da Bahia. Lá em Brumadinho, em Minas Gerais, aonde vimos um crime cometido, né? A pergunta, a indignação daquele deputado, quando ele estava naquela CPI de Brumadinho, quando ele confronta os diretores da Vale, ele questiona, né? Será que o lucro está acima de tudo? Porque ele entende que aquela morte foi causada pelo egoísmo humano, pela necessidade que o homem tem de sempre ter lucro acima de qualquer coisa, acima da vida de outras pessoas, independente. O homem quer sempre lucrar. E aí ele traz uma série de perguntas. O Código de Hammurabi, ele trazia uma punição, o artigo 229 dizia que se um homem, se um pedreiro, um arquiteto construísse uma casa e essa casa não fosse bem alicerçada e essa casa desabasse matando o proprietário, esse arquiteto deveria ser morto. Da mesma forma que o médico, observe como aquela lei era. Se o médico fizesse uma cirurgia no olho e esse olho do paciente não ficasse bom, se o paciente perdesse a vista ou se esse paciente morresse, se o paciente não recuperasse a vista, se o médico causasse algo pior na vista desse homem, ele deveria perder as mãos, o médico. Ou se o paciente morresse, obviamente o médico deveria ser morto, proporcionalmente o dano cometido. E aí o caso da barragem, aonde aquele, por um descuido, ou não digo nem descuido, mas pelo motivo deles não quererem parar a produção, a extração de minerais, eles preferiram arriscar, né? E o resultado a gente viu quando aquela barragem rompeu, matando e destruindo a cidade de Brumadinho. Só que vocês analisaram, fizeram essa relação. Bianca, que me mandou o arquivo e que está responsável por essa parte, diz que as leis que regem o país atualmente favorecem bastante as pessoas que têm mais dinheiro, assim como favorecia também as pessoas que ocupavam a classe superior, lá na Babilônia Antiga. Assim, por exemplo, tem um código que falava que se a mulher tivesse a suspeita de que ela traísse o marido, mas ela não foi pega em flagrante, ela deveria se jogar no rio. Eu não estou te ouvindo, Bianca. Ative seu som para comentar comigo. Ah, é verdade. É verdade. E tem uma outra lei, que eu acho que foi Emerson que citou, a pessoa já tinha que se jogar no rio. Se o rio tragasse ela, se ela não conseguisse sobreviver, ela era culpada daquilo. Mas se ela saísse do rio, ela era inocente. Era como se o rio fosse o juiz, né? Que traria a sentença. Aquela pessoa que acusou ela seria morta, porque o rio mostrou que a pessoa estava certa o tempo todo. No caso da mulher, se a gente for analisar, agora falando sério, se a gente for analisar, eu não sei se Emerson, que foi responsável por isso, percebeu que no código não havia nenhuma punição, pelo menos eu não vi, para o homem que traísse a mulher. Mas se a mulher traísse o homem, ela deveria ser morta. Mas em relação ao homem, você viu alguma coisa, Emerson? Em relação ao homem, não. Em relação ao homem, eu não cheguei a achar. Eu até procurei, mas eu não achei. E daí já mostra que a partir desta época, né? Desta época e a época anteriores a essa, já existia uma sociedade machista naquela época. Não sei, machista nessa ideia que nós temos atualmente, mas uma sociedade bem patriarcal, né? Em que o homem realmente, desde o início, né, assumindo as responsabilidades e delimitando o que seria crime ou regendo, na verdade, a sociedade muito semelhante aos dias de hoje, né, fazendo mais um paralelo, respeitando as devidas proporções. E aí, Bianca diz que
a punição, eles seriam obrigados a pagar uma boa quantia para cada pessoa que foi prejudicada, ou se fosse usar uma lei mais severa, seria que a justiça deveria ser feita com as próprias mãos. Não é o caso do nosso ordenamento social, né? Muitas pessoas que perderam seus familiares entraram na justiça contra a Vale, entendendo que existe um ordenamento, existe um meio para que você possa tomar as devidas ações para tentar, pelo menos, amenizar ou trazer essa ideia de compensação pelas vidas que foram perdidas, pelos móveis que foram perdidos, pelos seus bens que foram perdidos. Então, muitos entraram com isso, mas com certeza deve existir pessoas que têm tanta raiva desses dirigentes que, se tivessem frente a frente com eles, eram capazes de agir da forma como as pessoas agiam antes das leis, né? Antes do ordenamento social, como muitos agem nos dias de hoje. Você fala que, no final, os culpados pela infraestrutura da barragem deveriam ser mortos pelo seu erro de matar milhares de inocentes se fossem aplicado o Código de Hammurabi. Mas aí vocês não falam o que é que vocês acham que tem que acontecer. E aí eu vou deixar para a Bianca, em nome do grupo, fazer essa análise e dar a sentença, porque a ideia é que o grupo desse a sentença. Depois que vocês analisaram o Código de Hammurabi e depois que vocês viram o Código Brasileiro, defendendo a ideia de que Rafael disse que existe realmente uma influência desse código, pelo menos na ideia da compensação. A forma vocês vão me dizer, mas pelo menos existe uma influência. Eu quero que vocês me digam qual é a melhor forma, levando em conta todos os aspectos de justiça, de quem sofreu as consequências, enfim. Qual é a sentença do grupo para o primeiro caso da barragem de Brumadinho? A gente, todo mundo assistiu o vídeo e tudo mais, e cada um deu sua opinião. Aqui foi meio que uma junção de tudo que a gente pensou, mas bem resumida. Porque, no meu caso, né? No meu caso, eu acho que eles deveriam se responsabilizar pela morte dessas pessoas. Tipo assim, teve muita gente que perdeu tudo, não ficou nada. E não tem nem parente, né? Não tem nenhum lugar para onde ir. E tem pessoas que até hoje estão aí, sabe? Foram deixadas de lado. Tem gente que não sabe nem que essas pessoas, quem foi que essas pessoas perderam, ou como essas pessoas estão. Porque eles só pagaram lá uma quantia, né? Que eles achavam que era significativa, e estão vivendo a sua vida aí tranquilamente, enquanto tem um bocado de gente aí passando necessidade, gente que ainda está sofrendo consequências daquilo. Aí, no meu caso, a justiça deveria ser mais rigorosa nesse caso, porque é verdade, mais rápida e rigorosa, porque muitas pessoas processaram a Vale, né? Só que tem processos que estão até hoje aí e nada. Não aconteceu ainda nada. Sua pena. É isso. Sua pena para os donos da Vale? Isso. Que a justiça fosse mais rápida para poder eles terem que pagar cada família que foi prejudicada. Então, para além da justiça ser lenta ou mais rápida, você acha que a punição que traria uma compensação pelo crime cometido para essas famílias seria uma indenização financeira? Porque eu sou contra a morte, entendeu? Então, eu prefiro nesse caso. Você acha que o dinheiro é proporcional para comprar as eu não perdas? acho que o dinheiro é proporcional, porque nenhum dinheiro nessa vida pode compensar a morte de uma pessoa. Mas eu acho que matar alguém não vai adiantar de nada. Tipo, vai matar um deles. E depois, vai acontecer o quê? Daqui a pouco é a pessoa que vai ser presa, não eles. Então, não vai ter a ideia de compensação? Você acha que não vai existir essa ideia nunca de compensação? Nunca vai ser compensado as perdas? Não, nunca. Não tem como. Então, tanto o Código de Hammurabi quanto o Código Brasileiro não traria aquele 100% de justiça. Isso. Ok. Emerson.
Eu não sei se essa ideia de Bianca, Natasha, é de todos vocês. É parecida? É diferente? Emerson? Senão já Não, posso ir para outro vídeo. em relação a isso, tá, o mesmo pensamento que eu tive foi o que a Bianca acabou de descrever. Se quiser passar para o segundo, eu posso já abordar falar sobre o segundo. Eu quero saber sua pena para esse caso do dirigente da Vale. A pena seria não a morte deles, porque eu acho que na visão da maioria daqui, né, de nós três, a morte de uma pessoa não vai levar a nada. Não vai levar a resolver o problema. Mas sim que eles deveriam levar isso mais a sério e indenizar logo essa população que até perdeu seus familiares e também que perdeu sua moradia, né? Que até hoje não sabemos se eles conseguiram é, ter uma moradia fixa novamente. Então, você também defende a ideia da indenização financeira. Hum. Rafael, sua pena. Save. Bora lá. Eu já falei que eu já sou contra a morte em si, de você matar uma pessoa por outras questões. Mas eu não sou de contra a dor. Que dor? Não a física, assim, a psicológica. Quando, por exemplo, Bianca faz alguma coisa e ela se sente culpada por algo, significa que seu psicológico está falando, não, você fez alguma coisa errada, e para o seu moral e por conhecimento geral dos outros, é uma coisa errada e grave. Então, o que eu faria é pegar esses caras de primeira, botar esse cara tudo no hospício, botar um psiquiatra loucão, feito coringa, tá ligado? Já os moleques tudo doido. Depois fazer a Vale do Rio Doce, pagar por toda indenização, como se diz, material, não a própria vida. Porque muitos confundem isso. Ah, meu marido morreu num acidente lá da Vale. Eles vão pagar 2 milhões por causa da vida dele. Eu já não gosto disso porque praticamente está vendendo a vida do cara. Mas a mesma pessoa que perdeu vai estar sofrendo uma coisa e por culpa da outra pessoa, essa pessoa que foi a culpada deveria sofrer ao menos um pouco. Então é isso que eu acredito. Não Desculpa. Não como se diz, um castigo físico em si, mas um castigo mais psicológico. Não deixando o cara exatamente como eu falei aqui que eu tava zoando, tá? Mas dar consciência pra pessoa. Pensar assim, porra, eu matei mesmo de gente, viado. Opa aí. Essa ideia destoa totalmente dos outros dois colegas. Você se aproxima da ideia da indenização financeira, apesar de dizer que uma vida não tem preço, mas até falou que defende uma indenização financeira. E traz uma nova ideia, que é a ideia de, pelo menos, fazer com que os responsáveis passem pela dor. Não é a dor da perda da pessoa, mas uma que eu entendi aqui como uma tortura psicológica, indo totalmente de encontro com o ordenamento atual, né, em que a pessoa deveria ser punida de outras formas que não seja necessariamente tão próxima ao que era o Código de Hammurabi. Você não defende a tortura física, mas uma tortura psicológica? Não a tortura em si, como a gente fala, tipo, vou pegar aqui o cara e deixar ele louco. Mas sim uma isso aí é uma tortura tortura de psicológica. criar. Meu parceiro, se você não tem consciência, então você vai sofrer, meu parceiro. Crie consciência. Tá bom. São as opiniões de vocês. Nenhum de vocês falaram da prisão, né? Não entende a prisão como uma forma de punição. Vem cá. Só quero falar um negocinho que foi. Minha mãe tá aqui ouvindo também, né? Tá aqui perto. Tá. Aí, isso, ela deu uma opinião sobre isso aí. Pode falar a opinião dela. Na visão dela, ela acha que não uma pensão, tipo assim, uma quantia para a família, acabou.
mas sim pagar meio que uma pensão vitalícia, porque eles prezam mais o valor, a perca financeira do que a vida, porque minha mãe falou que a vida para eles é como se fosse uma coisa irrisória, não valesse de nada, entendeu? E ia doer mais no bolso deles se eles tivessem que pagar uma pensão vitalícia pro resto da vida para aquela família e também aproveitar os dejetos, né, que caiu da barragem e usar para poder fazer casas para essas pessoas. Entendi. A questão dos dejetos, esses dejetos estão todos contaminados com tudo que não prestava da extração. Pode ser Né? aproveitado. Tem alguns que podem se aproveitar. Ok. Sobre a indenização vitalícia, você acha que não existe dor pior do que a tortura nem física, nem a psicológica, como defende Rafael, do que aquela dor no bolso, né? Essa dor seria o que eles levariam para o resto da vida, ter que pagar tantas famílias de acordo proporcionalmente. Então, essas são as ideias. Mais uma vez, vocês não nenhum de vocês defenderam o que diz o Código Penal brasileiro, né? Que é a prisão, se bem que, se a gente for analisar, provavelmente eles daqui a 1, 2 ou alguns minutos estariam livres, né? Por conta da condição financeira, mas é interessante que vocês trouxeram outras perspectivas. Muito boa essa primeira parte, vamos para o segundo. O segundo vídeo é a que vai dar mais, não sei, né? Todos eles são problemáticos, mas esse segundo é o que mais mexe com as pessoas. É o que vai levar muitas pessoas a não querer saber de nada, a ir a fazer a justiça com as próprias mãos. Bianca, vídeo 2. Você fala aqui que o estuprador deve ser condenado à morte se fosse aplicado o Código de Hammurabi. Porém, devemos lembrar que, de acordo com as leis atuais, o acusado tem uma chance de poder se defender. E se mesmo assim for comprovado que ele realmente cometeu aquele ato, que até então ele era suspeito, mas a população no vídeo não quis nem saber, desceu o sarrafo mesmo, encheu o cara de porrada, ele deve ser julgado perante o juiz e pegar uma pena de 8 anos de prisão. E o grupo, o que é que acha? Qual é a punição que o grupo acha que deveria ser aplicada nesse segundo caso? Levando em consideração o Código de Hammurabi e o nosso Código atual. Assim, em relação a. Porque ali no artigo, antes de ver o vídeo, estava escrito que o rapaz era suspeito de um ato de pedofilia. Mas logo quando você começa a assistir, o jornalista ele sempre vai afirmando que ele foi o cara que cometeu o crime. Mas em nenhum momento do vídeo nos provou que ele realmente cometeu o crime. Não, tipo, eu não tô aqui para falar que o cara é inocente, nada do tipo. Mas pelo o que nos foi apresentado, só mostrou ele todo desfigurado, né, por causa da reação que a população teve. Então, pelo que eu pude perceber, é que a lei que deveria seguir era a que foi realmente apresentada, a que realmente aconteceu, que ele foi levado sob custódia e foi apresentar a sua versão, acredito eu que ele foi apresentar a sua versão e ser julgado a partir disso. Caso ele seja o culpado, ele deveria não seguir tipo uma pena de poucos anos como deveria, como Bianca citou, né, que eu acho que foi uns 5 anos que ela falou. Porque no mínimo, de acordo com a lei, é 8 anos. No É 8 mínimo. anos. Mas pode ser Mas mais. pode ser mais. Que eles deveriam colocar ele a partir de uns 16 anos, que é o limite máximo de, de um crime de pedofilia. Deveriam colocar ele a partir de 16 anos e visualizar o comportamento dele enquanto ele estiver preso, para ver se mudou alguma coisa, se ele acabou mudando, e caso isso tenha acontecido, se realmente o cara se mudou, não sei o que, vamos tentar colocar ele novamente na sociedade para ver o que poderia acontecer. E caso o cara não tivesse mudado,
continuaria lá até completar os 16 anos ou revogaria para 30 anos, deu até uma pesquisada que a prática é de 16 a 30 anos, que pode ser colocado. Ele seria a partir de 30 anos e vendo que iria proceder a partir dali, entendeu? Só uma coisinha que Emerson chamou a atenção, apesar de que a todo momento o repórter e o jornalista que estava apresentando o programa falassem não entendemos que seja feita justiça com as próprias mãos. A todo momento, direto e indiretamente, eles incitavam, reforçando que aquela pessoa tinha cometido aquele crime, de uma certa forma, incitando, né, a população, de um modo geral, a fazer a justiça, né, com a própria mão, apesar de no discurso oficial eles disserem que não queria que a população fizesse justiça, etc. e tal. A pena de Emerson, então, é a prisão. Agora, é muito complicado, né? Para um pai que tem a sua filhinha ou seu filhinho vítima de um abuso sexual, ouvir esse discurso de Emerson, né? Na teoria está muito bonito, né? Realmente. Mas, e aí, Bianca? Na prática, um pai, uma mãe que tem seu filho violentado sexualmente, você acha que eles iriam até tomar um cafezinho junto com Emerson e falar, eu concordo com você? Óbvio que não. Óbvio que não. Óbvio que não. Óbvio que nenhum pai vai gostar que seu filho sofra aquilo. Ah, eu vou tratar bem o cara. Não. Vai querer bater nele, vai querer matar ele. Entendeu? Eu entendo porque é raiva. Eu entendo, realmente entendo. Eu não acho que tá errado. Porque quando a gente tá com raiva, ainda mais quando machuca alguém que a gente ama, a gente não pensa. Então é óbvio que a primeira coisa que a gente vai querer fazer é matar aquela pessoa. Sua pena? Minha vida é essa. Pena? Poxa, ele deveria ser preso, né? O máximo de anos que puder. Para mim, para Emerson, ele diz que vê o comportamento da pessoa e tudo mais. Para mim, não precisa ver o comportamento, e sim ele ficar lá até dizer chega. Se pudesse ser perpétua, para mim tava bom. Então já é uma outra pena, prisão perpétua. Até então a gente não tinha falado disso, né? Prisão perpétua, tá aí. Rafael, Bianca falou que no momento de raiva o ser humano é capaz de tomar diversas atitudes, até mesmo as mais drásticas. Era assim antes do ordenamento do Código de Hammurabi, e bem provável que continue a mesma coisa, senão isso não teria ainda ter sido recorrente na história da humanidade. Para você, qual é a sua opinião, levando em consideração essa ideia de que Bianca trouxe, que no momento de raiva o ser humano é capaz de tudo, inclusive fazer justiça com a própria mão, como era antes, lá desde o tempo de Hammurabi? Vamos por partes. Eu amei a parte que o Derrame falou e a de Bianca também. Primeiro, Derrame falou de um problema social. Tá saindo por tá. Derrame falou de um problema social que está acontecendo nas prisões. Que as prisões seriam para avaliar a pessoa se ela está apta a voltar para a sociedade. Eu amei isso, essa parte de falar. A de Bianca. Faz uma pausa aí. Seria então as prisões atuais uma forma de punição, sendo que elas deveriam ser uma forma de ressocialização desse indivíduo? Será que a prisão é um inferno que não precisa nem matar ele, manda para a prisão, que ele vai sofrer mais, a ponto de que você falou, existia a pior tortura psicológica do que uma cadeia, atualmente, no modelo que ela está no Brasil? É só para uma reflexão, continue, desculpa, não vou mais te cortar. Tá, voltando aqui. Derrame falou a parte que deveria acontecer na prisão. Eu falei que, sim, amei o que ele falou, que seria a verdadeira proporção que a prisão deveria nos dar, que seria voltar um indivíduo para a sociedade. Pera aí, rapidinho, deixa eu só acender aqui a luz, que eu tô sumindo nessa porra aqui. Ai, ai.
Save, agora voltou. Então, se a prisão que deveria retornar um indivíduo que já foi curado em si, deveria fazer isso. Então, se a prisão de hoje fizesse em qualquer lugar do mundo, se a prisão fizesse isso, para mim a melhor alternativa era prisão. Claro, se isso fosse provado e analisado, porque, como vocês falaram aí, é um programa sensacionalista, onde toda hora fala, foi ele, em formas não tão diretas. Segundo, Bianca falou muito bem sobre a pena em si. Se fosse provado, sim, bota logo o máximo possível. Claro que podendo sair antes, dependendo do seu estado mental. Terceiro, se fosse uma psicopatologia. Se fosse uma doença psíquica que a pessoa tivesse, por exemplo, um distúrbio. A pessoa deveria passar por consultórios psiquiátricos, claro, tratamento intensivo e, posteriormente, prisão. O que acarretar numa consciência do que ele fez e, ao mesmo tempo, a aceitação de algum problema que a psicopatologia provavelmente ia analisar. Então, eu apoio todas as duas, mas também apoio a verificação psicológica da pessoa. Não aqui, não estou falando que deveria ser uma tortura, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Estou falando aqui que é para a pessoa ver se tem problema ou não, se tem problema ou não, se é demente, entendeu? Então, a psicopatologia iria analisar isso, mas não fazer uma tortura, como no caso que eu falei antes, que no outro caso é outra questão, porque são muitas vidas, porque são muitas questões, porque é toda uma comunidade que foi afetada. Mas aí você está hierarquizando o crime? Um crime é de maior proporção essa punição. Uma violência sexual, uma besteirinha, não precisa ter a mesma punição, é isso? Aqui eu não estou falando que se isso é mais grave ou não. Tá. Mas de proporção acaba sendo que sim. Porque, vejamos bem, se uma pessoa morre, foi uma pessoa que morreu, claro, tem seus sentimentos, pá. Quem for a família vai sofrer pra cacete. Isais. Mas, se for 10 pessoas de uma mesma comunidade, todo mundo gostava, que tinha família, logo, a tendência a tristeza em si, cada pessoa triste por perda, é maior. Aí, voltando a falar, não quer dizer que seja pior uma coisa da outra. Estão iguais, porém, vai depender da quantidade em si. Deu pra entender? Ok. Você, então, a sua punição seria a prisão. Você concorda com a prisão, tanto é porque Emerson e Bianca pontuaram isso, e, além disso, uma verificação psicológica. Nenhum de vocês defenderam para esse crime a castração química humana. Né? Os caras querem capar todo mundo, viado. A linguajar. Essa aula vai ser retransmitida no portal, por favor. Bianca continua mantendo a sua posição, não adotaria, por exemplo, a castração química humana, que é defendida por alguma determinada parcela da população brasileira? Seria até uma boa, né? Só que eu ainda defendo minha questão de prisão perpétua. Eu realmente defendo isso. Ok, fiz minhas anotações aqui. Vamos para finalizar. Temos 10 minutos para finalizar, gente, o último vídeo. E aí eu já vou direto à minha questão, porque vocês já defenderam isso. E aí eu vou já perguntar diretamente a Bianca. Deixa eu pegar aqui as anotações de Bianca. Bianca, quando trouxe o relato daquele senhor que roubou 2 quilos de carne para poder alimentar o filho,
parece que trouxe uma visão muito mais sentimentalista quando diz assim, que ele roubou, mas não foi em grandes proporções, não foram 15, 20, 30 milhões como fazem os políticos. Ele roubou 2 quilozinhos de carne, beleza. Muitos vão dizer assim, deve estar defendendo o bandido, leva para casa, Bianca. Leva ele para casa. Eu quero entender isso de Bianca, como é que ela entende a gravidade de um delito. Se Bianca não concorda que tem que haver 2 pesos, 2 medidas, se Bianca não concorda que roubo é roubo, independente se foi 1 quilo de carne ou um alfinete, ou se foi 1 bilhão de reais, quero que você, para finalizar, defenda seu ponto de vista e dê uma pena para esse crime. Não deixa de ser um crime, mas eu quero que você faça essa análise. Será que a gente deve levar em consideração aspectos sociais? Aquele senhor, uma pessoa provavelmente, né, sem recursos. Eu quero que você me explique isso, porque parece que a sua emoção, o seu sentimento, o seu coração falou mais do que a sua razão. E se a gente for levar para lei, a lei ela é mais razão em alguns casos. Eu queria que você falasse. Realmente, quando eu falei sobre o terceiro caso, realmente eu usei mais, sabe, a minha emoção, né, meus sentimentos. Eu realmente usei isso. Porque eu meio que me sensibilizei com o caso dele, entendeu? Mas, de fato, não deixa de ser roubo. Eu sou contra roubo, entendeu? De fato, viu, Derrame? De fato, não deixa de ser roubo. Mas, por ele ter roubado algo, ele foi preso, e deveria ter pago uma fiança, entendeu? De acordo com a lei, ele ficava preso até cumprir a quantidade de pena, né, que deram lá a sentença dele, ou ele deveria pagar uma fiança. Como aparentemente ele não tinha condições para pagar uma fiança, ele ia ter que ficar preso até cumprir. Mas quando eu envolvi meus sentimentos, né, porque eu meio que eu senti como eu falei, eu me sensibilizei com a situação dele, porque tanto que na reportagem mostra assim uma parte que a casa dele dá para ver que é simples e que ele não tem nada. Então você fica, poxa, umas pessoas com tanto e outras com tão pouco, que chega ao ponto de você ter que roubar. E eu acho que se não fosse pelo filho, talvez ele nem faria isso, porque ele fala que ele estava vendo o filho dele com fome. E eu acho que a maior dor de um pai é ver seu filho triste ou chorando de fome, porque tem muitas pessoas que já passaram por isso, então sabe como é horrível. Então, ele no desespero, ele queria alimentar o filho dele e não tinha dinheiro, então ele foi lá e resolveu roubar. Mas se a gente for seguir direitinho com uma lei, ele deveria ser sim preso. O Código de Hammurabi é mais drástico ao dizer que nem só preso, ele deveria ser morto, né? Mas, como Bianca pontuou, infelizmente nosso tempo está acabando e eu vou fazer as considerações finais. Eu queria muito ouvir a opinião de Emerson e Rafael, mas eu acredito que eles comunguem também dessa ideia de Bianca. Realmente, há aspectos que a gente deve analisar para além do rigor da lei, né? Você deve entender o contexto em que as pessoas vivem. É diferente, né, como Bianca falou, roubar 2 quilos de carne para matar a fome de um filho do que gente que rouba milhões apenas para desfrutar de um prazer que eles acham que pode conseguir com dinheiro. Então, a gente tem que... Quando eu coloquei isso, era para testar vocês e entender até que ponto a razão falaria mais do que a emoção. Até porque nós somos humanos. Quem criou essas leis foram humanos, quem aplica essas leis são humanos. Então, não nos surpreende que emoções, que subjetividades entrem em conflito com a racionalidade exigida por esses códigos de leis. De qualquer forma, a ideia não era cravar nosso senso comum, mas era levantar, tá, esse debate
a gente viu posicionamentos diferentes, posicionamentos iguais. Nunca a gente vai ver o Código de Hammurabi agora com outros olhos. A gente entendeu que ele é um código humano com falhas, deficiências, mas que tinha como objetivo a ideia da compensação. Não era necessariamente um código sanguinário, ele tinha um viés por trás. A aplicação realmente, do nosso ponto de vista na atualidade, às vezes excedia ou não, a depender do crime da pessoa que cometeu e da sua classe social. No mais, parabenizar vocês. As análises de vocês são muito interessantes. Vocês estão desenvolvendo uma capacidade argumentativa cada vez que passa. A ideia do trabalho era esse, na faculdade, a depender do curso, quem for para direito, quem for para história, quem for para qualquer área, vai encontrar professores que não querem ferrar com vocês, mas querem explorar de vocês essa capacidade argumentativa. Muitos vão te fazer perguntas e querem ver como é que vocês respondem. Independente se é certo ou errado, queremos ver a capacidade argumentativa de vocês, como vocês constroem a argumentação de vocês. E os três estão de parabéns, porque por mais que eu tivesse entendido algumas coisas, outras eu não entendi mesmo. Algumas coisas eu entendia, mas eu perguntava de propósito para ver como é que vocês iam organizar a resposta. E organizaram de forma lógica, né? Argumentando, defendendo o ponto de vista. Alguns destoaram aí em algumas respostas, né, Rafael? Não sei, né? Enfim. Mas até nisso eu entendi, apesar de não concordar, o que faz parte, né? Principalmente aquela parte da punição, né? Da dor. Mas, enfim, para que pelo menos formem vocês, que vocês tenham um senso mais crítico das coisas. Vocês vão encontrar muita gente que vai defender a tortura, a pena de morte, a castração, e precisa se posicionar diante disso. E aí eu vi essa oportunidade para que vocês entendessem isso. Analisando um código realmente há muito tempo atrás e vendo as permanências da atualidade. A nota, eu vou dar nota máxima a todos. Parabéns. Vai ficar agora a nota do caderno, essa nota aqui do trabalho e, de resto, as avaliações de vocês. Só isso. Acho que de nota mesmo vocês só vão ter agora as avaliações mini-teste, avaliação parcial e avaliação conclusiva. De resto, a gente já está encaminhado. Infelizmente, quem não esteve aqui na apresentação desse seminário vai ter que correr atrás no próximo trimestre ou fechar a prova. Deixa eu ver o que eu mais tenho que falar. Essa aula vai substituir, tá? A aula de hoje, essa videoaula. Então, não vai ter assunto hoje, mas vai ter atividade. 3 questões sobre outros povos da região da Mesopotâmia. 3 questões, gente. 3 questões essa cara. 3 para analisar o conflito dos povos. Mas é atividade do mesmo jeito. Questões é um vídeo e um textozinho. E é um assunto massa, é um assunto que está dando muita polêmica, que é o conflito entre israelenses e palestinos. É isso. Tchau. Obrigado. Até a próxima. Vai criar consciência, rapaz.